Muito bem, da entrevista coletiva do Tite e do Bruno Henrique, e o Tite muito tranquilo com o que apresentou, falando, olha, é aprendizado e é muito característica do Tite quando o time não vai bem. Ele vai nessa serenidade, é claro que para os jogadores eu imagino que a conversa tenha sido bem diferente. André Kfouri é um Tite que fala, olha, o primeiro tempo o time esteve sim abaixo do que pode. E a gente viu isso. No segundo tempo melhor, ele fala, quando a gente dominava o jogo, aconteceu o empate aconteceu por erros individuais. E aí ele deve falar do Eric também, que tenta cruzar ali, que tenta tirar ali o cruzamento do rival e não consegue. Mas é isso que acontece com o time do Flamengo. Não tem muito segredo. Agora o Tite precisa trabalhar para melhorar. Ele começou falando sobre as contradições do futebol, né? Ele não completou o raciocínio, porque ele emendou alguma outra coisa. Ele disse, se o Milionários tivesse feito o gol nos primeiros 15 minutos, não, nos primeiros 15 minutos não. Ainda no primeiro tempo, quando colocou mais volume, depois que o Flamengo diminuiu um pouco a sua marcha, teria sido normal. O anormal foi fazer o gol quando o Flamengo tinha vantagem, principalmente vantagem de jogadores, né? Porque o placar importa pouco nessa discussão. A questão é o embate de 11 contra 10 e você, em condições de se defender, de ficar com a bola, de fazer o tempo passar, de tratar o jogo com um pouco mais de cuidado nesses minutos finais. Essa parte eu estou de pleno acordo. O que eu queria saber, a minha curiosidade, era em relação ao que aconteceu com o Flamengo ali pela metade, um pouco depois da metade do primeiro tempo. O Tite confirma a baixa física. Sim. Na única vez que isso foi perguntado ao Bruno Henrique, ele falou que o time se comportou bem na altitude. Agora, se comportar bem, na visão dele, pode ser não ter sentido muitas dificuldades do ponto de vista, faltou oxigênio, o time não conseguiu correr, a gente não consegue pensar direito, aquelas coisas todas que normalmente os jogadores dizem quando vão a lugares mais altos, bem mais altos, né, do que a altitude de onde o Flamengo se apresentou hoje. Mas, de fato, o desempenho do time foi prejudicado por essa circunstância. Para mim ficou muito claro. E a palavra do Tite meio que confirma essa situação. O problema da imagem desse empate, você falou agora, né? O Tite está muito tranquilo. Ele não tem motivo para estar intranquilo, as coisas estão começando. Mas é que desde o sorteio, o que se falava, o Flamengo vai ganhar todos os jogos, vai completar 100% de aproveitamento na primeira fase. Não vai, já não vai. Já deixou 2 pontos aí. Deixou 2 pontos fora de casa, um adversário que o Flamengo deve bater até com certa tranquilidade aqui no Maracanã. Mas ele ainda tem uma altitude pior do que essa. Ele tem uma altitude pior do que essa. É um time que sabe muito bem aproveitar. Essa questão mencionada pelo Calçade, as equipes mandantes na altitude chutam muito de fora da área, utilizam demais a bola aérea. O comportamento da bola é uma coisa com a qual eles evidentemente estão acostumados, os visitantes não estão, porque a chamada adaptação técnica é impossível de ser feita. Os times chegam em cima da hora, que é uma maneira de você limitar os problemas da altitude na parte fisiológica. A bola vai mais rápido, ela tem um outro tipo de comportamento. Os chutes de fora da área, principalmente pelo alto, são muito mais perigosos. Os cruzamentos também. O tempo de bola é difícil de pegar. Então, quando o Flamengo for enfrentar o Bolívar, isso vai ser um problema de novo. E o Bolívar tem conseguido vitórias, porque não é apenas um time que ganha com a altitude jogando a seu favor. Também sabe jogar futebol e utiliza muito bem essa questão de ser mandante. Agora, não é uma situação para alarme, olha o que acontece, o que não acontece, apontar dedo para determinados jogadores que hoje não foram bem. Eu não acho que é para nada disso. O que é ruim no empate de hoje, principalmente na forma como o Flamengo sofreu o empate, porque tinha um jogador a mais e ganhava o jogo, é que a gente vinha falando até agora de um time construído pelo Tite e a amostra do campeonato estadual, sólido defensivamente. Um time que não tomava gols. E hoje levou um gol que não é tomável para uma equipe que merece esses elogios. Então, essa parte é a que eu acho que incomoda mais o Tite e os jogadores do Flamengo. É a primeira impressão mesmo, né? A primeira impressão de uma Libertadores quando todo mundo estava querendo saber como é que o Flamengo iria se apresentar na Conmebol Libertadores ou em um outro teste que não o campeonato estadual. O Pedro, quando ele dá a entrevista logo depois do jogo, ele fala, olha,
a gente sente, a gente cansa. A impressão que eu tenho é que o Bruno Henrique fez aquela resposta protocolar ali, vou falar qualquer coisa aqui, que tá tudo certo e tá tudo bem. Tive essa impressão também. É. Não, foi tudo bem, tudo ok, para não parecer que é desculpa. Tá certo. Okay. O Pedro, inclusive, ele fala isso, olha, não existe desculpa, a gente cansou, é verdade, mas não quero nenhuma desculpa e tal, não sei o quê. E aí, mas o Tite, ele fala, olha, não foi bem, a gente pode ser mais do que isso. E é verdade. Não, total. E na entrevista pré-jogo, o Tite, ele é questionado sobre o Milionários ser uma equipe que também joga com a bola, né? Que tem a posse, enfim, que não fica lá só se defendendo, como que o Flamengo ia se comportar diante disso. E o Tite fala, né, que assim, ele bate muito na tecla de novo, ele volta a falar do equilíbrio, que é o que ele pede muito para a equipe, ter esse equilíbrio, mas que o time ia jogar dentro das características do Flamengo, que ele não ia, enfim, mudar nenhum tipo de estratégia pensando em mudar a sua forma de jogar. E não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, assim, no primeiro tempo, é o que a gente está falando. O Flamengo, ele não conseguiu colocar as características de jogo que a gente tem acompanhado em campeonato estadual, o que faz o Flamengo, enfim, tá muito perto de conquistar o título e ser muito bem defensivamente também. E não é que esse Flamengo ele não passou por momentos de testes defensivos. Teve o empate contra o Vasco, que o Vasco teve algumas oportunidades, né? Enfim, e aí o jogo termina 0-0. Mas nessa partida o Flamengo não foi bem. Ô, Calçade, e aí ele é perguntado também, o Tite, sobre as escolhas dos jogadores, da zaga. Ele fala, olha, eu tive 9 jogadores com problemas físicos, eu preciso escolher alguns jogadores. Mas ele meio que foge da pergunta, até uma resposta bem rápida dele, quando ele fala, o elenco do Flamengo é para isso, é para eu rodar e é para eu ter a oportunidade de encontrar no meu elenco jogadores para atuar em qualquer partida. Hoje foram esses os escolhidos, ou seja... tá certo também o Tite nessas escolhas dele hoje? Ele tá certíssimo, porque não adianta olhar para trás apenas. Quando você olha para trás, ele diz, tem 9 jogadores que não estão na sua melhor condição. Porque você está olhando para trás, para aquilo que já aconteceu. Gente que foi para a seleção, gente que vem jogando num ritmo muito forte, com muitos jogos, né? E o futuro. Então, quando o treinador mexe no time para tirar minutos de um jogador e dar minutos àquele que vem do banco, ele está olhando para trás, para aquilo que já aconteceu, aquilo que o jogador já acumulou, de problemas até, e o que vem pela frente. O Flamengo tem aí aquilo que a gente chama de maratona, né? A gente adora falar isso, mas acho que explica bem. Numa sequência muito forte de jogos de Libertadores, vai começar Campeonato Brasileiro. Então, se o Tite simplesmente não tiver nem aí, eu não estou nem aí, vou botar aqueles 11 e que se dane, ele está ferrado. Então ele precisa fazer a gestão do tempo também. Agora, tem um problema que vai causar problemas assim, gigantescos no Flamengo, a questão da Copa América. Você imagina, sai Varela, vai convocado. Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz. Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz é o meio de campo do Flamengo. Esses 3 jogadores podem ser convocados, um pelo Chile, 2 pelo Uruguai. E aí eu pergunto a vocês, que Flamengo ficará jogando no Brasil em função de suas características? Porque elas não serão mantidas. Haverá um outro Flamengo que pode ficar até 9 jogos sem o seu meio de campo titular, que faz uma diferença. Hoje a gente vê a ausência do De La Cruz. O De La Cruz, ele junta os pontos. Ele junta o Pulgar com a Arrascaeta, os laterais que jogam por dentro, ele se aproxima, ele dá passe, ele volta, ele marca como segundo volante. É uma escolha fantástica do Flamengo, porque é um cara que joga muita bola. Eu fiquei impressionado quando vi o De La Cruz no ano passado, entre River e Internacional, no Monumental de Nunes, o que jogou De La Cruz. Isso é uma escolha do Flamengo perfeita. Basta ter o dinheiro para competir com grandes clubes. E o Flamengo foi lá e bancou o jogador. Então, sem o De La Cruz já muda. Imagina sem os outros 2. Pulgar, que está muito bem, e o Arrascaeta. Então, vai vir um novo Flamengo por aí. Agora, que teve uma queda de rendimento e é preciso encontrar um motivo, e o motivo a gente sabe. Para mim é muito claro que é a altitude. A altitude interferiu. Por quê? Porque muito erro de passe, como falou o Tite na coletiva, uma primeira fase de construção que a equipe fazia muito mal, porque como construiu o Flamengo hoje?
baixando os 2 laterais com os 2 zagueiros. Não saiu com 3, saiu com 4, mais os volantes, tentando chegar lá na frente, porque Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro empurrava a defesa do Milionários para trás. Quando você empurra, espaça o time. E o Milionários é uma equipe que fica espaçada. Fica espaçado. Então o Flamengo tentou fazer isso. Então ele precisava trabalhar muito bem por dentro para aproveitar esses espaços que eram gerados. Outra coisa, defesa do Milionários quando sobe e tem que correr para trás, ela não é uma volta, não tem uma volta organizada. Volta com o zagueiro quebrando linha para dar bote, com o lateral ainda longe. Então é uma defesa que tem problemas. Eu imaginei que o Flamengo fosse tentar criar danos nessa defesa em função disso. Você passa da primeira fase de construção, chega no meio de campo e a bola entra lá no fundo, para gerar profundidade para os atacantes, para pegar as costas dos zagueiros. E isso não funcionou. Por quê? Porque o meio de campo se complicou com a bola no pé, com os passes em função da pressão do Milionários e uma execução menos intensa. E aí a bola não chegou lá na frente como poderia chegar. Mas, assim, o jogo da volta vai ser muito diferente. Aí a gente vai poder ver realmente as diferenças. Eu não descarto a altitude porque, gente, se a gente descartar a altitude, aconteceu uma tragédia no Flamengo hoje. Sim, técnica. Claro, não aconteceu. Tem isso. As coisas aqui realmente atrapalharam. Um meio-campo muito aberto e um Flamengo que não conseguia aproveitar foi realmente esquisito. Assim, e ele até tenta uma alternativa, porque com 35 minutos ele inverte, né? O Bruno com o Cebolinha na hora de atacar. Ainda tem isso. Olha, o Arrascaeta deu entrevista agora, o Rossi. Ele desinverte. Ele fica fazendo essa troca. O Arrascaeta falou depois da partida e o Rossi também. Vamos ouvi-los. Tínhamos aberto o placar já, mas a bola, como a gente sabe, ficou quando a gente teve mais espaço. Tentamos jogar, talvez por alguns momentos perdimos tempo da bola. Isso é o que mais complica aqui. Faz parte do futebol, a gente tem que se adaptar rápido a isso. Mas já aconteceu agora, levantar a cabeça para a gente semana que vem tem um jogo muito importante em casa e tem que pontuar com 3 pontos. Esse jogo que foi um jogo complicado para o Flamengo, né? O Flamengo começou bem, mas depois o Milionários teve um bom volume de jogo, criou muitas chances. O Flamengo fez o gol, acabou tomando, você acaba com aquela marca que você tinha de muitos minutos sem sofrer gols e acaba saindo com esse resultado 1-1, a tua análise do jogo e também acabar com essa sua marca que era tão boa, né? Eu acho muito importante o jogo que a gente fez hoje. É muito difícil para a gente que não está acostumbrado a jogar na altitude e hoje fizemos um grande trabalho. Fizemos um grande trabalho porque tentamos sempre ir para frente e obviamente ele jogando na altitude, em seu estádio, é muito mais favorável para eles. Acho que fizemos um grande jogo do aspecto defensivo, eles se encontram com esse gol nos 70 minutos, depois de uma jogada que tem muitas coisas que aconteceram, mas acho que é importante começar não perdendo na Copa, sumar e ir com tudo no jogo da semana que vem com Palestino, que vai ser um jogo muito importante para todos. E pela marca, em algum momento vai chegar, mas temos que seguir, temos que tentar superar de novo a nova marca e sempre tentar ir para frente, que é o que a gente tem que fazer. Fica na história, de qualquer forma. Fica na história, muito contente com isso, mas hoje fica essa espina, né? Essa espinilla de quizás não ter levado a vitória para o Brasil, que era muito importante para nós começar vencendo, mas acho que é importante sumar, é importante não perder e a gente fez um grande trabalho hoje. Tá aí, galera, ouvimos aqui o goleiro Rossi, que infelizmente tomou o gol hoje depois de 1.130 minutos, se eu não estiver enganado. Ouvimos aqui o Arrascaeta lamentando, né, este empate fora de casa. O Flamengo vencia o jogo, cedeu um empate com gostinho amargo, né, cara? Pois é, né? 3 pontos. 2, né? A gente perdeu 2, né? Se conquistássemos estes 3 pontos fora de casa, cara, faria toda a diferença, né? Galera, o que mais pesou na opinião de vocês? Quero perguntar aqui pra você. Foi o quê? Foi a altitude? Foi a escalação do Tite?
foi o desempenho dos jogadores em campo, que eu acho que tem a ver com a altitude, né? Porque é igual o Calçade falou, né, cara? Se o problema do Flamengo hoje não fosse altitude, jogando deste jeito, teria sido uma tragédia, né? Porque o Flamengo não jogou nada. O Flamengo não competiu. O Flamengo fez uma das piores partidas do ano, se não foi a pior, né? Um primeiro tempo horrível, finalizou 3 vezes. Quase não aconteceu, cara. O De La Cruz fez muita falta. Como o De La Cruz fez falta hoje, hein? Se ele tivesse em campo, talvez o resultado teria sido outro. Por que eu falo aqui da escalação do Tite? Porque ele tirou o Ayrton Lucas, depois o Matias Vinha. Matias Vinha perdeu um gol na cara. Depois o Matias Vinha andou falhando em alguns lances, perdendo algumas divididas, né? Ele tirou o De La Cruz por causa do problema que o De La Cruz teve, sentiu um mal-estar, febre, virose, né? E ele colocou o Igor Jesus, que não fez um bom primeiro tempo. Tite tira ele no intervalo, coloca o Alan, que eu acho que também não fez um bom segundo tempo, na minha opinião. O Calçade falou que ele fez um bom jogo. Eu não vi esse bom jogo do Alan. Acho que o Flamengo erra muito passe. Agora, esses erros de passe têm a ver com altitude também, porque a bola ganha velocidade no ar rarefeito, né? A 2.640 metros. Bruno Henrique fez um jogo melhor do que o Luiz Araújo, eu acho. Bruno Henrique não comprometeu, esteve ali. Errou algumas jogadas, mas todo mundo errou hoje, né, cara? Então não dá pra ficar culpando A ou B, né? Quem mais que entrou? Deixa eu pegar aqui. Ah, o Davi Luiz, cara. O Davi Luiz, pra mim, não fez um mau jogo, hein? O Davi Luiz, pelo contrário, eu acho que ele fez um bom jogo até. Ganhou na corrida ali dos jogadores do Milionários. Ganhou algumas divididas, tirou algumas bolas de cabeça. Pra mim, o Davi Luiz não fez um mau jogo. Agora, o Tite falou na entrevista que ele tirou o Léo Pereira, tirou outros jogadores porque tinha 9 jogadores com problemas físicos, né? Que vinham jogando sempre numa rotação muito grande. Então, ele quis poupar esses jogadores para eles não se lesionarem, né? Dá para entender, galera, mas é difícil de aceitar, né, cara? Um empatezinho, né? Vencendo o jogo, deixar empatar é meio frustrante, decepcionante. Muito obrigado a todos. Peço a você aí que se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!